amados, graça e paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais uma tarde. Hoje, tarde de quarta-feira, né? Louvado seja Deus. Eu gostaria muito dessa oportunidade de agradecer a cada um de vocês, meus irmãos, pela companhia, pelo joinha que tem deixado, né? E também pela força e principalmente pelo companheirismo infalível, porque tem pessoas aí, a maioria, né? Elas estão sempre comigo em todos os trabalhos, graças a Deus. Eu procuro andar apertado aqui para poder visitar todo mundo. Se eu demorar um tiquinho, pode deixar que depois eu apareço. É porque eu faço outras coisas aqui e às vezes o tempo fica curto mesmo. Mas eu dou um jeito, não deixo de visitar não. Principalmente ao responder. Que ao responder, eu já vou lá no canal da pessoa. Tranquilo? É assim que eu faço. Eu não respondo e deixo para depois não, porque senão eu esqueço. Então eu respondo e vou lá. E dou prioridade para os que vêm no canal, né? Prioridade deles. Meus irmãos amados, com quem você tem andado? Já viu aquele ditado? Você não pode andar com qualquer pessoa, você tem que excluir outras pessoas que não são como você, como se eu e você fôssemos especiais e fôssemos alguma coisa de grandiosa. E eu estou falando isso principalmente para quem é crente. Eles gostam muito de falar assim, as pessoas infelizmente gostam de pronunciar assim. Digam-me com quem andas e direi quem és, né? Nem sempre é assim. Quer que eu provo? Que nem sempre, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu vou provar. Olha só. Primeiro a gente vai em Gálatas, está escrito o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão e olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha só. Aqui de cara já fala, se alguém está errado, alguém vive errado, alguém não está em concordância com as coisas de Deus, você deve aconselhá-lo e não se afastar dele. Porque está escrito assim: como vou pregar se não tem quem envie? E como alguém vai ouvir se não tem quem pregue? Né? Se não tem quem prega, a pessoa não vai ouvir a palavra, não vai saber da verdade e vai continuar no erro. Porque nós que servimos a Cristo com todas as nossas falhas, né? Que não tem santo aí não. Como aqui não tem, como eu não sou. Mas nós somos pessoas que buscam o Senhor. Nós buscamos o Senhor em oração, buscamos o Senhor através da palavra, que é o melhor lugar para você buscar. Mais vale você buscar o Senhor na Bíblia do que em determinadas igrejas por aí. Porque aqui você não é enganado, aqui você não é roubado. E aqui na palavra não fica te devendo nada. E aqui, através disso aqui, você conhece Jesus, conhece Deus, conhece o Espírito Santo e faz mudanças na sua vida. Então, portanto, leia a palavra. É um conselho de irmão e de amigo. Leia a palavra. Porque muitas vezes lemos muitas coisas, temos tempo para isso. Inclusive coisas inúteis. Mas nós, quando vamos ler a Bíblia, dá um desânimo, né? Dá aquela preguiça, não. Eu não consigo ler mais que uma folha. Pois eu digo para vocês, meus queridos, isso aí é conseguido com persistência, com oração, porque o Espírito Santo vai fazer essa mudança. Você vai passar a ter amor pela palavra, gosto pela palavra de Deus. Porque de nós mesmos, nosso corpo pecaminoso, ele não vai aceitar uma coisa santa assim tão fácil. Porque é mais fácil a gente aceitar aquilo que é do mundo, aquilo que dá prazer, dá alegria ao nosso corpo, aos nossos olhos, né? Essas coisas, ao nosso paladar, essas coisas são mais atrativas. Então a gente dá atenção a essas coisas. Se alguma coisa faz você rir, você volta lá. Se alguma coisa te emociona, você volta lá. E se alguma coisa te abre o apetite, você volta lá. Se alguma coisa mexe com a parte sexual, né? Mexe com a libido do homem, da mulher, a gente volta lá. Sabe o que é isso? É o mundo chamando. O mundo oferece vários e vários pratos. Agora, o único prato que você come e te sustenta para a eternidade é esse prato aqui.
É isso aqui. Por quê? Porque quem come desse pão nunca mais terá fome. Quem bebe desta água nunca terá sede. Ah, mas isso aí não é a Bíblia não, é Jesus que quer dizer. Mas essa palavra é Jesus. Essa palavra é Deus, essa palavra é o Espírito Santo. Ela é escrita, inspirada por Deus, para que você e eu conheçamos a Deus. Por isso que essas palavras chegaram até nós. Então nós vamos lá. Diga-me com quem andas e direi quem és. Não é verdade. Eu vou provar e você deve sim procurar conviver com todo tipo de pessoa. Sabe por quê? Está escrito o seguinte: conviver, não fazer o que ele faz, mas conviver, estar ali, lado a lado. No emprego você pode escolher com quem você trabalha. Você pode escolher, por exemplo, vamos supor aí, vou dar um exemplo aqui de que só trabalha dois: motorista e o cobrador. Ele pode escolher quem vai ser cobrador dele, o cobrador pode escolher quem vai ser o motorista. Só a empresa pode fazer isso. Às vezes, um é ímpio e o outro é cristão. Não é crente, frequentador de igreja. Cristão, que serve a Cristo. Tem diferença aí, tá? Tem gente que fala que crente é cristão, é a mesma coisa. Não, crente é o que crê, tudo bem. Cristão é o que serve a Cristo. Ele é cristão. Mas tem aquele que frequenta a igreja e fala que é cristão, mas ele só frequenta a igreja, ele faz coisas terríveis. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui você deve andar assim porque a palavra diz: é mistério, é certo, é importante que joio e trigo cresçam juntos. Eles vão crescer juntos. Porque se você for tirar o trigo do meio do joio, vai dar problema. Você vai arrancar trigo no meio, vai dar problema. Então deixa os dois crescer juntos. Mesmo caminho ali, ó. Só que um faz uma coisa, o outro faz outra. Um prejudica e o outro não. O outro ama, o outro odeia. Acontece que o Senhor e Salvador Jesus Cristo falou no dia da colheita, ele tem a pá na sua mão. E com essa pá ele vai pegar essa palha, né, que não serve para nada, que no caso o joio, e vai lançar no fogo que nunca se apaga, e nós sabemos o que fogo é esse. E já o trigo, ele vai ser recolhido no celeiro do papai, o celeiro de Deus. É as ovelhas. A palha é o bode. Certo? Então nós temos que caminhar nessa terra sem ficar desfazendo os outros, julgando as pessoas e achando que somos melhores do que pessoas. Quer que eu prove? Vou ler o outro versículo. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, ajude uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é amar. Amar é fazer alguma coisa, é servir aquele que precisa de você. Amar não é falar que ama de boca. Amar de boca é só uma palavra, como Deus falou: me amam com os lábios, mas no seu coração faz outra coisa. Então vamos lá, ó. Levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É muito forte isso aqui, né? Se alguém pensa ser muita coisa, ser melhor do que os outros, e não sendo, ele está enganando a ele mesmo. Ele é apenas um pecador. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Não é verdade. Vamos continuar. Vamos lá em Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Vamos ver o que fala lá. Ezequiel 18:20. Olha o que fala. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, não é de alguns, são de todos, que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. É isso aí, meus irmãos. Então, diga-me com quem antes
e te direi quem és, não é verdade. Porque você não deve achar que aquela pessoa, o pecado daquela pessoa vai te contaminar, porque não vai. Porque o pecado de alguém, já viu falar que o filho sofre porque o pecado do pai veio para ele? O pai era ruim, agora o filho está pagando. A mãe era ruim, agora o filho está pagando. O filho assassinou um, assassinou outro, o filho é homicida, o filho é traficante, o filho é isso, o filho é ladrão. E agora a mãe e o pai estão pagando. O pecado dele caiu sobre os pais. Não é verdade, a palavra já diz. A alma que pecar, cada um, esse morrerá. E o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, assim como o mal que o ímpio faz, ficará sobre ele. Cada um vai responder segundo as suas culpas, segundo os seus erros, segundo os seus pecados. Isso está escrito na palavra de Deus. Nós ficamos entendidos, já vimos que não é verdade esse negócio que a gente pode andar com uma pessoa que peca, porque eu não peco, então eu não posso andar com ele porque eu sou santo. Andar que eu falo é como? Você vai conviver, você vai conversar, você vai falar de Deus para ele, você vai fazer coisas boas para ele. Eu olho para cá parecendo que eu estou vendo a pessoa. Você vai fazer o bem para quem precisa, porque a palavra vai dizer por quê. Olha só. Quem precisa de remédio é quem? É o doente. Você e eu temos que ser sal para temperar, não é para salgar, é para temperar esse mundo e luz para iluminar esse mundo de trevas. Nós não somos melhor do que ninguém, mas podemos ser luz, podemos ser sal. Mas isso tudo só se consegue com Jesus e com a ação do Espírito Santo na sua vida. Quem não tem o Espírito Santo não tem luz e nem tampouco é sal. Então vamos lá. Cada um carrega seus pecados e prestará contas dele. Vamos lá. 1 Coríntios 9:20. Vamos lá no 1 Coríntios 9:20. O que está falando ali, gente? 1 Coríntios 9:20. Vamos ver. E fiz-me como judeu para os judeus. Isso é Paulo falando. Olha só, o grande Paulo, o apóstolo de Deus, o grande Paulo. Olha só, diga-me com quem andas e te direi quem és. Olha só, não é verdade. Olha o que Paulo fez. Eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, sabe o que eu fiz? Como se estivesse debaixo da lei, eu me fiz para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse eu sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para que eu fiz isso? Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa de quem? Por causa do Evangelho, para ser também participante do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Assim disse Paulo. Mateus 10:16. O que diz em Mateus 10:16? Mateus 10:16. Mateus 16 diz mais, hein? Vamos lá. Olha o que está escrito. Eis que vos envio como ovelhas. Eis que eu te envio como ovelhas ao meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Para quê? Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Deus enviou-nos como pombas, ovelhas no meio de lobos. Pessoas que buscam a Deus, entre pessoas eu enviei você como no meio de pessoas que não creem. Levei você que conhece para caminhar e instruir pessoas que não conhecem. Eu te mandei para iluminar pessoas que vivem nas trevas. Desse jeito. Pessoas que estão sem sal, sem tempero, estão insossas, sem gosto pela vida. Eu te enviei para ser sal na vida dela. Mas seja prudente. Não permita que as coisas que ela faz
te contaminem, entrem no seu coração e você faça as mesmas coisas. Porque se você fizer as mesmas coisas, os mesmos erros, quando você falar de Deus para ele, ele vai falar: ei, eu conheço você. Você não está apto a falar para mim dessas coisas. Eu não acredito no que você fala. Porque você não tem autoridade. Porque você não pratica a justiça. Você não é luz, você não é sal, você não é ovelha, você não é trigo. E isto, meus irmãos, é complicado. Aí nós vamos lá. E nós não podemos ser tudo isso por nós mesmos, já falei. É através de Jesus e através da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa é transformada. Ela tem os seus desejos, os seus gostos mudados. Ele é transformado, ele é nova criatura. Vamos lá então. Marcos 2,15. O que está falando lá em Marcos 2,15? Marcos 2,15 está falando o seguinte. Olha só, Marcos 2,15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus muitos publicanos e pecadores, junto com os discípulos também. E olha o que acontece. Porque muitos deles o tinham seguido, esses pecadores e publicanos. Jesus estava lá sentado à mesa junto com eles. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eles eram publicanos e pecadores. Jesus Cristo era também? Não. No entanto, estava com eles, comendo com eles. Você quer intimidade maior? Você está almoçando, jantando com alguém? Jesus estava íntimo deles ali, ó, almoçando. Aqui no caso eu acredito que é um almoço, né? Que a multidão seguia. E a multidão de publicanos, considerada escória da humanidade naquela época, pecadores terríveis. Estava lá o Senhor almoçando com eles, jogando por terra esse ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Agora, se você falar, se você faz as mesmas coisas com aquela pessoa que, igual aquela pessoa que pratica o mal, então realmente você é igual a eles, você é um deles. Mas andar com essas pessoas para poder instruí-las no caminho do Senhor, isso é mandamento. Vamos lá. Eles o tinham seguido, esses pecadores. Olha só, então não é verdade esse ditado aí. Vamos continuar. E os escribas e fariseus, né, sempre se achando, se dizendo alguma coisa, sendo que não eram, enganando a eles mesmos, como eu li lá atrás. Olha só. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus: por que come e bebe ele com publicanos e com os pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse: ninguém esconde nada de Deus. Você falou, ele já viu. Você pensou, ele já viu. Ninguém engana a Deus. Cuidado com os pensamentos, cuidado com os atos, cuidado com as omissões. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Portanto, eu vou comer com eles e vou falar de quão grande é Deus para eles. Como é bom andar num caminho de luz e ser sal. Como é bom amar o Evangelho, amar o seu irmão e deixar para trás tudo aquilo que essas pessoas que estão almoçando comigo fazem. Eles vão ver que é um caminho de perdição, que vão levá-los à morte, mas eu tenho a mensagem de vida, a boa nova da salvação. E Jesus, para fazer isso, teve que se aproximar deles. Ele teve que mostrar que ele era uma pessoa diferente, para ter autoridade para falar com eles, mas nem por isso desfazendo deles. Porque Jesus se importa com todos, principalmente com os pecadores. Já viu aquela pessoa que vai para entrar para a igreja, ou apesar que igreja não salva, deixo bem claro toda vez que eu falo. Vai para um lugar, eu não vou não. Batizar, não vou não. Sabe por quê? Eu tenho que melhorar muito para fazer isso. Eu gosto de cerveja, eu gosto de pinga, eu gosto de prostituição, eu gosto de jogo. Eu gosto de uma briguinha também, se precisar eu dou muito soco. Até capoeira eu dou se precisar. Eu faço qualquer coisa. Deixa eu falar com você, querido. E minha querida. Você não precisa mudar não. Jesus te aceita do jeito que você é, porque Ele te entende. Quem vai te transformar é o Espírito Santo com o tempo, à medida que você for buscando e for conhecendo e crescendo no conhecimento, na estatura de varão de Cristo. Aí sim,
você vai ter mudanças na sua vida que você talvez nem note, mas todos vão notar. Porque aquele que anda com Cristo anda diferente e as pessoas notam. Assim também com pessoas que dizem que andam com Cristo e não andam, as pessoas também notam. A coisa é feia. Vamos lá então. Vamos terminar aqui. Filipenses 2,15. O que está escrito em Filipenses 2,15? Filipenses 2,15 está escrito o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de quê? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha o mandamento aí, vou ler de novo. Para que sejais irrepreensíveis. Você não pode dar ocasião para que aquela pessoa que você for pregar para ela a palavra de Deus, falar de Cristo para ela, ela te repreender. Fala, ó, eu te conheço, eu sei o que você faz. Sinceros, filhos de Deus e inculpáveis. Você não pode ter culpa. Se tiver, a pessoa não vai nem te ouvir. Então, onde que você vai fazer isso? No meio de uma geração corrompida. Se você está no meio de uma geração corrompida, quer dizer que você vai andar com ela sim. Diga-me que essa geração é corrompida, você andará com ela. Tá certo. Não tem nada de falar, você não vai andar com ela, porque se você andar com a geração corrompida, eu te direi quem é, você também é corrompido. Não é verdade. Jesus comeu com os publicanos, nem por isso ele era corrompido. No meio de uma geração corrompida e perversa, olha só, maligna. Cá para nós. Você conhece uma geração mais maligna do que a de hoje? Tudo pode, vale tudo. A televisão ensina tudo de ruim e fala, não, isso é certo, tem que fazer isso. Jornais, revistas, a moda, né? Pode tudo. Pode sim, realmente pode. Sabe por quê? Livre-arbítrio. Faça o que quer. Mas você conhece, igual eu estou pregando aqui, você já ouviu, aí você vai desprezar isso aqui e vai fazer outras coisas, você pode, mas você vai pagar um preço que você não gostaria de pagar. E assim comigo, assim com toda a humanidade, né? Nós temos que estar entre essa geração corrupta para fazer a diferença aqui, não manda ser igual não, para que resplandeceis, que é iluminar como astros no mundo, e não fazer parte do mundo. Que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E acredite, a morte está perto. Olha só, a morte está perto. Cada ano de vida que você faz, que eu faço, é a morte nos chamando. Olha esse tanto de cabelo branco aí, ó. Tantão, né? Até parece que tem muito, né? Mas acontece que isso aqui é a idade chegando, é a morte chegando, a velhice chegando, a enfermidade chegando e o dia do juízo chegando para mim. Que a gente fala que o dia do juízo está lá longe, não precisa preocupar não. Mas se você morrer hoje? E se você viver 50 anos e depois de 50 anos você morrer? Vamos supor, você tem 30, você vai viver mais uns 50 para 80, vai dar 80. Às vezes você vai até os 80. Né? O dia do juízo não chegou, mas se você morrer, meu querido, o dia do juízo já chegou para você. E isso é grave. Sabe por que é grave quando o dia do juízo chega para você? É quando você morre, você não pode fazer mais nada. Quando você morre, não adianta orar para você. Quando você morre, não adianta rezar, acender vela para você. Porque você já está morto e nada pode ser alterado. Segunda palavra. Sabe o que a palavra diz? Ao homem cabe morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. Então, quem crê em reencarnação, você está sendo enganado. Ao homem cabe morrer uma vez só e depois disso acabou. Só depois, só o juízo. Aí sim vai ressuscitar. Não é reencarnar não, vai ressuscitar aquele mesmo corpo e vai lá prestar conta. Se tiver em dia, vai receber seu galardão, vai lá ser recolhido do celeiro do papai. Se não for, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. E será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E nesse dia haverá choro e ranger de dentes. E esta é a palavra de hoje e tenho dito. Bendito seja Deus. Sabe o que é o bom de tudo isso aqui? Tanta coisa ruim que eu falei, tanta coisa boa. É que nós temos tempo. E o tempo é hoje. O tempo não é amanhã não, porque amanhã pode ser tarde demais. O tempo é hoje. Se entregar de corpo e alma e espírito à palavra de Deus. Porque aqui, meu irmão querido,
Aqui tem salvação. Aqui tem graça. Aqui tem cura. Aqui tem milagre. Aqui. Não é minha igreja, não. Aqui tem. Acredite. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.